paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 12 e versículo de número 5, que diz assim: Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Zizaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes: Assim diz o Senhor: Vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Zizaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: O Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve, lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por intermédio de Zizaque. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que quando o Roboão, ele viu que o seu reino, ele estava confirmado, ele viu que ele estava fortalecido, ele deixou a lei do Senhor. E não somente ele, mas todo Israel, todos Judá, deixaram a lei do Senhor. E por isso Deus permitiu com que Zizaque se levantasse contra o povo de Israel, contra a vida de Roboão. Por quê? Porque eles apostataram a sua fé. Porque eles deixaram a lei do Senhor. A gente tem que ter muito cuidado, irmãos, no tempo da bonança. Quando Deus começa a nos abençoar, nós precisamos continuar fiéis a Ele. Nós não podemos somente nos apegarmos ao Senhor quando precisamos de algo. Nós temos que ter um contato com Deus em todos os momentos. A Bíblia vai deixar claro que quando o Roboão ele teve o seu reinado confirmado, quando ele viu que ele estava fortalecido, ele começou a deixar as leis do Senhor. E tem muitas pessoas que são assim. Quando elas recebem um milagre, às vezes pede ora, pede clama, tá aqui assistindo live, tá ali na igreja, tá fazendo uma campanha, tá lendo Bíblia, tá orando, tá clamando, tá suplicando, fazendo jejum, tá ali pedindo a Deus, Deus vai, concede a petição. Mas muitos começam a se afastar de Deus quando o milagre chega. Muitos não são gratos, muitos se afastam da lei do Senhor. Isso é muito perigoso. Declare comigo: eu não vou me afastar de Deus quando o meu milagre chegar. Eu não vou me afastar de Deus quando o meu milagre chegar. Porque tem gente, irmãos, que busca tanto ao Senhor para receber o milagre que esquece de buscar ao Senhor pelo que Ele é. E nós precisamos entender que nós dependemos do Senhor primeiramente, para depois a gente receber o milagre, receber a resposta. Deus tem que estar em primeiro lugar. Quando o Roboão viu que estava tudo bem, que estava tudo fortalecido, que ele estava bem, ele começou ali a deixar as leis do Senhor. E isso trouxe problema. Você vai ver aqui no versículo de número 2. No ano 5º do rei Roboão, Zizaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Por que Deus permitiu Zizaque, rei do Egito, se levantar contra Jerusalém, subir contra o povo de Deus? Porque eles tinham deixado a lei do Senhor. A Bíblia vai deixar bem claro, todas as vezes, irmãos, que nós deixamos aquilo que Deus nos chama para fazer, automaticamente o inimigo começa a ganhar território. Não deixe o Senhor quando a sua bênção chegar. Irmã, tá tudo em paz. Não é porque tá tudo em paz que você não precisa orar. Não é porque Deus já lhe concedeu o que você tanto pedia que você vai deixar de suplicar, que você vai deixar de clamar, que você vai deixar de estar na presença do Senhor. Isso é muito perigoso, irmãos. Nós precisamos ter bastante cuidado com isso. Você vai observar que Deus, ele olhou e viu a apostasia do povo, viu que o povo estava deixando as leis dele, viu que o Roboão estava ali induzindo ao povo, né, com a sua prática, a também deixar a lei do Senhor, porque ele deixou, o povo de Israel também deixou. Ele, como exemplo, não deu exemplo, o povo seguiu o exemplo dele. Você tem que ter cuidado até com os exemplos que você segue. Ah, irmã, porque fulana faz isso, porque ciclano faz isso, meu filho. Ciclana, ciclano são eles, você é você. Ai, irmã, mas é porque eles dizem que são cristãos, porque são pastores, porque são missionários, porque são pregadores. Meu irmão, o seu exemplo tem que ser Cristo. Lembra de Pedro? Pedro, ele começou a afundar porque ele começou a olhar para os lados. Você tem que olhar para o alvo que é Cristo, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para aquele que deixou aqui registrado para nós tudo que a gente precisa fazer. Você não pode tomar os homens como exemplo da sua vida. Porque o povo de Israel começou a seguir Roboão. E Roboão estava onde? Fora das leis de Deus, longe da presença de Deus. Aí o que é que vem? Problema, não somente para Roboão, não, mas é para todo o povo de Israel. Porque Zizaque vem forte para destruir o povo. Para assim saquear tudo que tivesse que saquear. E tem inimigos que prontamente vêm fortes. Por quê? Porque você mesmo fortalece. Porque
que a gente mesmo às vezes fortalecemos. Declare comigo: eu não vou fortalecer os meus inimigos, mas eu vou ficar aos pés do Senhor o todo o tempo. Eu não vou fortalecer os meus inimigos, mas eu vou ficar aos pés do Senhor todo o tempo. E, irmão, como é que eu fortaleço os meus inimigos? Se afastando de Deus. Porque quando você se afasta do Senhor, quando você para de orar, porque às vezes, irmãos, não é se afastar de uma forma rápida, não. Às vezes são coisas sutis. Você já não ora mais como orava, você já não lê Bíblia mais como lia. Você já não vai para a igreja mais como ia. Você já não ouve mais a palavra de Deus como você ouvia. E aí você começa a dar legalidade. Você começa a abrir brechas. Se você está esperando um milagre acontecer, eu vou lhe dizer uma coisa. Peça a Deus para que você sempre valorize mais a Deus do que o milagre. Para que você valorize mais a Deus do que a resposta. Para que você valorize mais a Deus do que aquilo que Ele vai lhe entregar. Porque quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, a gente consegue ter paz. A gente tem tudo, irmãos, na nossa vida. O povo ia perder aqui feio, sabe por quê? Porque o povo não tinha mais a presença de Deus. Se afastaram das leis de Deus. Por quê? Porque o rei olhou e disse: estou forte. É por isso que a palavra do Senhor diz que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, não é na nossa força. Porque quando nós estamos fortes, irmãos, a gente começa a achar que a gente é alguma coisa. Mas quando nós estamos fracos, nós entendemos que tudo o que a gente precisa está no Senhor. Lembra dos 10 leprosos? A Bíblia diz que somente um deles voltou para agradecer. Jesus curou os 10, mas a gratidão só veio de um, do samaritano. O restante, irmãos, foram viver suas vidas, e tem um bocado de gente assim. Pede, clama, ora, suplica: Deus, eu quero um milagre, Deus, eu quero a resposta, Deus, eu quero a restituição, Deus, eu quero a cura, Deus, eu quero a libertação. E Deus dá, porque Ele é bom. Ele é misericordioso, mas muitos estão esquecendo. Aí, às vezes, irmãos, vem inimigos ganhando território, às vezes vem inimigos se fortalecendo e não entende por quê. Deus, por que esses inimigos estão se fortalecendo contra mim? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida? Irmã, eu estou vivendo tempos de paz, então por isso eu cruzei um pouco os braços, estou aqui somente na sombra, na água fresca, com a aguinha de coco deitada na rede. Eu não estou dizendo para você que você não pode descansar, mas também você não pode deixar de orar. Você não pode cruzar os braços, você está todo o tempo vivendo batalhas. O inimigo está todo momento tentando destruir o que lhe pertence, tentando destruir a sua salvação, destruir sua vida. Pois é, ele não dorme não, irmãos, ele não para não, e ele entra por brechas. E as brechas são abertas quando nós deixamos de buscar ao Senhor no nosso tempo de paz. É no tempo em que a gente recebe algumas bênçãos, algumas vitórias, a gente não pode, irmãos, deixar o Senhor. A gente tem que continuar firme. Não, Senhor, eu recebi a vitória, eu recebi a bênção, eu orei, o Senhor me entregou, mas eu quero continuar na tua presença. Eu não quero valorizar a cura mais do que o Senhor. Eu não quero valorizar a restauração mais do que o Senhor. Eu não quero valorizar o dinheiro mais do que o Senhor. Eu quero valorizar o Senhor em primeiro lugar. O samaritano que veio até Jesus, irmãos, ele valorizou Jesus em primeiro lugar. Ele agradeceu o leproso. Ele não ficou ali somente com a cura e vivendo a vida dele como ele queria, porque tem gente que é assim, irmãos. Tem gente que é ingrato. Deus muda a vida, Deus muda a história, Deus transforma, Deus faz o impossível acontecer e depois dão as costas ao Senhor. Só que quem saiu perdendo, irmãos, foram os 9 leprosos que não vieram aos pés de Jesus. Porque aquele homem que veio até Jesus, ele ganhou não somente a cura, mas ele ganhou também a salvação. Ele foi salvo, irmãos, porque a fé dele salvou ele, segundo o que Jesus falou para ele. Os outros receberam só a cura, mas não receberam salvação. Mas esse leproso que voltou para ser grato, para agradecer depois do milagre, ele recebeu salvação. Não é somente se fortalecer. Não é somente ser realmente próspero, abençoado, mas é você continuar mantendo contato com Deus para ter sua salvação. Roboão começou ali a ver tudo folgado, deixou as leis do Senhor. Aí vem Isaac, bravo, valente, se ajunta com outros inimigos para ali pegar o povo, para ali destruir. Só que a Bíblia diz que Deus é misericordioso, ele levanta Semaías, o profeta, e Semaías fala o porquê aquilo está acontecendo. Semaías diz, versículo de número 5, então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá, que por causa de Isaac se ajuntaram em Jerusalém, e disse-lhes, assim diz o Senhor, vós me deixaste a mim, pelo que eu também vos deixei em poder de Isaac. Deus usou o profeta para dizer aqui, o problema que está acontecendo não é porque Isaac é forte. Não é porque Isaac, ele tem carros, ele tem cavaleiros, não é porque ele tem um exército forte, não é por isso. Mas é porque vocês deixaram as minhas leis. Tem inimigos seus que está ganhando território ainda, porque você tem sido desobediente em algumas áreas. Você tem aberto algumas brechas. Em nome de Jesus, feche as brechas.
Porque às vezes, irmãos, os inimigos começam a ganhar território por causa da gente mesmo. Não é por causa deles que eles são fortes, não. É porque Deus deixou claro que usando o profeta Semaías, é porque abriu a brecha. Aí a Bíblia diz que o povo ali disse: o Senhor é justo. Se humilharam os príncipes de Israel, o rei, e disseram: o Senhor é justo. E quando eles se humilham na presença do Senhor, Deus vai lá e manda para eles, sabe o que, irmãos? O livramento. Deus se levanta por eles. Por quê? Porque eles se arrependeram. Então ainda dá tempo de você não confiar na sua própria força. E se você ainda não recebeu de Deus o que você tem pedido, comece a dizer: Deus, eu quero a tua presença em primeiro lugar. Eu não quero essa bênção em primeiro lugar, não, porque senão a bênção chega e você esquece de Deus e não adianta nada, irmãos. Aí a gente começa a acarretar para nossa vida problemas, dificuldades, lutas e não entendemos por quê. Mas é porque deixamos as leis do Senhor, deixamos aquilo que é importante. Eu não estou lhe dizendo que não é bom receber um milagre. Eu vou estar sendo hipócrita, né, irmão? Se eu disser que não é bom receber um milagre, receber uma resposta, receber de Deus aquilo que a gente tanto clama, pede, suplica, mais o melhor ainda é continuarmos sendo salvos. Continuar sendo filhos da luz. É continuar sendo os filhos do Senhor. É continuar na presença de Deus, tendo a presença de Deus na nossa vida. Porque a presença de Deus, irmãos, é ela que realmente vai nos levar para os céus. Os milagres são bons, as coisas daqui da terra são acréscimos. Mas o que vai te levar para morar na glória é estar com o Senhor. O que vai te levar para morar na glória é estar com Deus. É você realmente viver os propósitos que Deus tem contigo. Viver aquilo que Deus te chamou para fazer, aquilo que Deus te chamou para viver. Os propósitos, os milagres, aquilo que Deus direcionou para a sua vida são maiores. São melhores. O que Deus tem para você é coisas grandes e firmes. Então, em nome de Jesus, não queira somente a bênção, mas queira o abençoador. Não deixe as leis do Senhor. Quando a bênção chegar, talvez Deus está usando esse vídeo para alertar pessoas que realmente vão viver bênçãos de Deus, que por esses dias Deus vai lhe abençoar, vai abrir as portas, mas não ache que Deus abrir as portas, Deus alargar suas tendas, Deus te entregar a bênção, te isenta de você ter que buscar a Ele, não. Aí que você tem que buscar mais, aí que você tem que estar mais aos pés de Jesus, sendo grato, sendo grata. Aqui você vai observar que Roboão, ele quis descansar, ele quis se afastar das leis do Senhor no tempo de bonança, de bênção. E começou a haver uma perseguição aqui de Isaac contra ele. Então tem perseguições que elas podem ser realmente impedidas na nossa vida. Elas podem não acontecer se a gente se posicionar para adorarmos ao Senhor e para colocarmos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Não valorize mais a bênção, mas valorize mais a Deus. Declare comigo: eu não vou valorizar mais a bênção, eu vou valorizar mais o meu Deus. Eu não vou valorizar mais a bênção, eu vou valorizar mais o meu Deus. Não tome o exemplo aqui de Roboão, mas tome o exemplo do leproso que Jesus curou e voltou para agradecer. Só foi um, irmãos, mas ele voltou. Ele não deu mais valor à cura, ele deu mais valor ao Senhor Jesus, ao que o Senhor Jesus havia feito na vida dele. Então, valorize ao Senhor Jesus, valorize aquele que é dono do milagre, aquele que é maior do que o seu milagre, aquele que mandou o milagre para a sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que vamos orar por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por essa palavra. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por nos alertar, meu Deus. Porque no tempo de bonança, no tempo que o Senhor nos abençoa, a gente tem que ter mais a vigilância. Nós temos que vigiar mais e mais. Nós não podemos cruzar os braços e nem podemos deixar as tuas leis, Pai, quando chega a nossa bonança, a nossa bênção, mas que possamos nos fortalecer mais e mais, estarmos na tua presença com gratidão, Pai. Sermos gratos até o fim dos nossos dias, Pai, porque o Senhor não quer somente entregar coisas terrenas para nós, mas o Senhor quer nos levar para morar no céu, Pai. Porque mais importante do que as bênçãos é o abençoador, Pai. É a tua presença na nossa vida, Pai. Que possamos valorizar mais e mais a tua presença, Senhor. Porque a tua presença é o nosso prazer. Pai, eu te peço que o Senhor cure, que o Senhor liberte, restaure, anime, restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura e desfaça os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida e história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti
Dá uma novidade de vida para eles, dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para a glória do teu nome, este milagre, essa resposta, meu Deus amado, essa restituição, essa restauração, essa cura, essa libertação, venha acontecer. Continua conosco, meu Deus. Assim eu te peço, eu te agradeço, crendo na nossa vitória, em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Deus está dizendo: não queira somente a bênção do momento, mas queira o abençoador, porque o abençoador, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, o Espírito Santo, é muito mais importante do que as bênçãos que a gente recebe aqui nessa terra. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.